O anime começa com 3 crianças perto de um portão no qual elas não podem ultrapassar, porque a mãe deles falou que é perigoso. Esse aviso também serve para cerca na floresta. Eles estão pelo lado de dentro desde que nasceram. Essa casa é um orfanato com crianças de várias idades que vivem felizes. A Emma tem 11 anos e é a mais velha. Essa mulher é quem cuida da casa e é a mãe de consideração dessas crianças. Cada uma das crianças tem um número no pescoço e elas são colocadas para fazer um teste de inteligência. O Rui, o Norman e a Emma são os mais inteligentes. Na brincadeira de pega-pega, quase todos foram pegos pelo Norman. A única que sobrou foi a Emma. Ela é a melhor nos esportes. O Norman não ia conseguir pegar a Emma na corrida, e mesmo depois de passar alguns minutos, ele não havia conseguido pegá-la. Então ele caiu e a Emma foi correndo ajudá-lo, mas ele estava apenas fingindo. E assim a Emma foi pega. Depois inverteu a situação. Era a vez de todo mundo pegar o Norman. Geral estava procurando por ele. A Emma foi andando e chegou perto da cerca. Lá ela encontrou o Norman e o pegou. A mãe deles disse que a cerca é perigosa, mas o Rui tem certeza que é mentira. É apenas uma cerca baixa que não representa perigo. Aí os outros chegaram e eles terminaram a brincadeira. Eles estavam discutindo sobre um dia ter que sair do orfanato antes de fazerem 12 anos. Essa garota reparou que eles nunca recebem cartas das crianças que são adotadas. Com isso, eles levantaram hipóteses que talvez seja para não magoar os pais adotivos, ou que estão se divertindo tanto que já se esqueceram do orfanato. Cada um deles tem um plano para quando saírem dali. O Norman quer ir a vários lugares. O Rui terá como prioridade sobreviver, e a Emma não quer sair do orfanato, porque ela já é muito feliz. Chegou o dia da Connie ser adotada, e ela falou que ia ficar tudo bem, pois o coelhinho ia com ela, mas a verdade é que ela queria ficar no orfanato. Enquanto todos esperavam, a Isabela e a Connie caminhavam em direção ao portão. A Emma percebeu que a Connie tinha esquecido o coelhinho, então ela e o Norman foram correndo atrás da Connie. E mesmo sabendo que eles não poderiam passar pelo portão, os dois seguiram adiante andando num lugar sombrio. Eles procuraram a Connie, mas não a encontrou, então a Emma decidiu deixar o coelhinho na caçamba do caminhão. Mas nessa hora ela deixou o coelhinho cair e começou a andar para trás bastante assustada. Aí ela chamou o Norman, que também ficou horrorizado com o que viu. A Connie estava morta e tinha uma flor enfiada em seu peito. Aí os dois escutaram uma voz e correram para se esconder. Uma porta foi aberta e os dois foram para debaixo do caminhão. A Emma olhou para fora e viu 2 demônios bem assustadores. Ela e o Norman se seguraram para não gritar. O demônio pegou a Connie e disse que não tem nada melhor do que carne humana, mas eles não podiam comê-la porque é uma mercadoria valiosa e eles não teriam dinheiro para pagar. Foi aí que a Emma e o Norman descobriram que o orfanato é uma fazenda que produz carne humana. Os demônios viram que tinha uma safra de qualidade a caminho, que eram as 3 crianças com notas máximas, Emma, Norman e Rui, e era para Isabela preparar a colheita deles. O demônio sentiu o cheiro de algo e olhou debaixo do caminhão, só que a Emma e o Norman já estavam longe. Eles estavam sem acreditar no que acabaram de ver. O erro deles foi deixar o coelhinho para trás. O Rui perguntou se eles conseguiram, aí o Norman apenas disse que não deu tempo e subiu pro quarto. Ele estava planejando fugir com a Emma e o Rui, mas é impossível para Emma, porque ela não podia deixar as outras crianças morrerem. Então o Norman falou que eles iam fugir com todas as crianças. O Rui estava tentando ouvir a conversa, e a Isabela já sabia que alguém tinha descoberto a verdade. Mais tarde, naquela noite, a Emma teve um pesadelo e acordou bem assustada. De manhã, ela já não estava com a alegria de sempre, ela não estava conseguindo disfarçar o medo. O Norman teve que ir até ela e falar para ela sorrir. A Isabela não sabe quem ultrapassou o portão e deixou o coelho lá. Então a Emma e o Norman tinham que agir normalmente para ela não descobrir. Ao lembrar do que os demônios disseram sobre a qualidade da carne humana, o Norman chegou à conclusão que a melhor qualidade é de crianças de 12 anos, além de descobrir que a qualidade também está relacionada ao cérebro. Quanto mais inteligente for a pessoa, melhor é a qualidade. Por isso os dois são mercadorias de primeira. O Norman lembrou das últimas crianças que foram enviadas e disse que o próximo envio será no mínimo daqui a 2 meses. Eles terão até lá para pensar num plano de fuga. Eles foram até a floresta para pensar em como escapar. Pela floresta é a melhor opção, já que quando o portão é aberto, os demônios estão lá. À noite corre o risco das crianças mais jovens não conseguirem ficarem acordadas, então eles vão fugir de manhã durante o recreio. Mas para isso, eles precisam saber o que tem além da floresta. Há um muro bem alto. A Emma subiu numa árvore e viu que o muro possui 2 a 3 metros de grossura, mas o lado bom é que não tem guardas. Parece ser impossível escalar esse muro, mas com corda eles conseguem. Aí acabou o recreio e eles voltaram correndo. Apareceu um garoto chorando, falando que a Naila se perdeu na floresta. A Isabela pegou um relógio de bolso e saiu sozinha para procurar a Naila. Depois ela apareceu com a Naila em seus braços, que havia ficado cansada e dormiu na floresta. A Emma e o Norman ficaram pensando na facilidade que a Isabela tem de encontrá-los onde quer que seja. Aquele relógio de bolso, na verdade, é um rastreador. Cada uma das crianças deve ter um rastreador em seu corpo. A Isabela mostrou o rastreador de propósito como um aviso que não vai deixar ninguém escapar. Aí os dois tiveram a certeza que a Isabela é inimiga deles. O Rui tá só observando. A Emma tá preocupada em ter câmeras ou escutas pela casa, só que o Norman já procurou e não encontrou nada do tipo. Outra preocupação é se a Isabela sabe que eles foram até o muro, mas como ela não descobriu da primeira vez com o coelhinho, quer dizer que ela não tá
estava ciente o tempo todo da localização deles, então os dois ainda não são suspeitos. Quando o Norman estava passando pelo corredor, ele viu a Isabela encarando a Emma, então ele voltou rapidamente. A Isabela perguntou o que foi, já que a Emma estava pálida e de manhã estava cabisbaixa. Era uma situação bastante tensa, o Norman estava se tremendo todo e ficou só escutando e observando. A Emma conseguiu manter a calma e falou que só estava triste porque em breve ela irá embora da casa. Ao abraçar a Isabela, a Emma perguntou sobre a Connie e disse que a Connie também quer ser uma mãe quando crescer. A Isabela falou que ela será uma mulher maravilhosa. O Norman estava apavorado, aí o Rui apareceu e falou que a janta estava pronta, e assim acabou com aquele clima tenso. Mas antes da Emma e o Norman saírem, a Isabela perguntou se eles foram até o portão na noite passada. O Norman falou que eles não foram, porque é contra as regras, então ficou tudo bem. Eles estavam passando mal quando desceram as escadas. A Emma estava ofegante e o Norman estava tremendo, mas eles conseguiram se recompor logo em seguida, e mais uma vez o rei observou. Mais tarde os dois foram até uma despensa e pegaram lençóis para usarem como corda e esconderam numa árvore. Os dois estavam pensando em contar pro rei, mas nem precisou ir atrás dele, porque o rei apareceu onde eles estavam. Ele queria saber o que aconteceu no portão no dia que a Connie foi levada. A Emma e o Norman voltaram diferentes, então ele sabia que tinha acontecido alguma coisa. O rei acreditou imediatamente, pois o Norman não ia inventar uma história tão absurda. Quando a Emma falou que ia fugir com todas as crianças, o rei achou que era piada. Afinal, são 37 pessoas no total, e a maioria tem menos de 5 anos. Além disso, não basta apenas fugir. Lá fora tem uma sociedade de demônios, é um lugar onde humanos não podem viver, e é por isso que o rei pensou em deixar os outros pra trás, ou todos vão morrer, mas a Emma insistiu que vai levar todo mundo. O rei tentou conversar com o Norman sobre isso, mas o Norman tá do lado da Emma, pois ele a ama e quer vê-la sorrindo, então ele vai ajudá-la no que for preciso. Aí o rei não teve escolha a não ser ficar do lado deles. Nesse dia, o recreio acabou mais cedo pra Isabela poder apresentar duas pessoas, a nova irmãzinha deles, Carol, e a irmã Crone, que vai ajudar a Isabela e morar com eles a partir de agora. A situação complicou ainda mais. Depois o Norman, o rei e a Emma ficaram discutindo sobre de onde as novas moradoras da casa poderiam ter vindo. Provavelmente existem outras fazendas iguais a essa, e isso mudou o que eles devem esperar após a fuga. Agora eles precisam localizar o rastreador. A Emma e o Norman procuraram pelo corpo e nas roupas, mas não encontraram. Então os três pensaram em procurar o rastreador na Carol, na esperança de encontrar alguma marca de operação do implante. A Isabela é a maior produtora de bens de alta qualidade entre todas as fazendas. A Crone até se sente honrada em poder trabalhar com ela. A Isabela falou que as crianças descobriram um segredo, e o certo seria isolá-las e enviá-las imediatamente. Mas ela falou que não precisa, pois já tem ideia de quem são os infratores. São dois dos mais velhos. As duas só precisam garantir que eles não fujam até a próxima colheita. A Crone tem um sonho de se tornar mãe igual a Isabela. Ela queria ajudar a Isabela para ser recompensada depois, mas ela mudou de ideia e decidiu denunciar as crianças para Isabela ser despedida. Ela só precisa encontrá-las. Enquanto o rei falava sobre a possibilidade de ter que matar a Crone e a Isabela, a Crone apareceu de repente atrás deles para cumprimentá-los e olhou os dois de uma forma bem estranha. E assim que ela saiu, eles já imaginavam que eles eram os principais suspeitos. A Emma procurou o rastreador na Carol e acabou encontrando. Tá na parte de trás da orelha. A Isabela falou que esse caroço é de um teste de sangue para detectar doenças. O caroço some depois de algum tempo, por isso a Emma não tinha encontrado. A Isabela estava fazendo o relatório dizendo que estava tudo certo. Aí ela conversou com uma mulher que ela chama de avó. Essa avó tinha uma mensagem do chefe falando que ele estava esperando os três serem enviados. Como a colheita das outras plantações foi fraca, o chefe está esperando carne de qualidade da plantação da Isabela. Esses demônios são subordinados do chefe e eles não querem desapontá-lo. No outro dia, a Emma falou pro Norman e pro rei sobre os rastreadores. Agora eles podem seguir pro próximo passo, que é achar uma maneira de quebrar o rastreador. Porém, não é tão simples. Há a possibilidade do rastreador ativar um alerta assim que for quebrado. Eles terão que destruí-lo só na hora da fuga, e o rei ficou encarregado de achar uma maneira de destruir os rastreadores. As crianças confiam muito na Isabela, então os três terão que enganá-los para conseguirem fugir. Eles vão fingir brincar de pega-pega, mas na verdade é um treinamento para as crianças ficarem mais rápidas e para Isabela não desconfiar. Também vai ter um treinamento psicológico, onde ajudará as crianças a pensarem na melhor resposta para poderem fugir. A Crone foi até eles e os chamou para brincar de pega-pega, com um tempo limite de 20 minutos. Era ela que ia pegar. Apesar de estar de tamanco, a Crone estava correndo muito rápida. O rei achou que ele ia pegar os mais velhos primeiro, mas ela foi atrás das crianças mais novas. Ela usou as folhas para atrair as crianças e aos poucos foi pegando todo mundo. A única que estava conseguindo fugir era a Emma, mesmo carregando duas crianças. Ao pular do barranco, a Emma conseguiu se esconder. Aí a Crone falou sobre a colheita e que estava do lado da Emma, e nessa hora a Emma foi pega. Faltava apenas o Norman e o rei. A Crone estava na cola deles. Eles se separaram e a Crone foi atrás do Norman, mas não conseguiu pegá-lo. Ela ficou espantada com o desempenho deles. O tempo acabou e eles venceram a brincadeira. Até agora a Isabela
Isabela não fez nada com eles. Então o Norman avaliou que a situação ideal para Isabela seria saber o que eles vão fazer sem ela precisar fazer nada. Ou seja, tem um traidor entre eles. A Emma ficou observando a expressão de várias pessoas e ela já estava quase enlouquecendo. A Isabela viu que a Crone tentou se enturmar com as crianças e não gostou. A Crone precisa apenas garantir que as crianças não fujam. E se a Crone se comportar, a Isabela vai garantir que ela também se torne uma mãe. A Crone foi pro quarto dela e rasgou a boneca. Ela estava muito furiosa com a Isabela e disse que vai acabar com ela. O Norman falou que a partir de agora a brincadeira de pega-pega vai ser em time, para as crianças mais novas terem mais chances de sobreviver. Além disso, ele vai contar a verdade pro Dom e pra Gilda, para eles também liderarem um time. O problema é se um deles for o traidor, mas o Norman já tá se preparando para isso e planeja trazer o traidor pro lado deles. O rei vai ensinar 100 padrões de formações para Emma decorar. Depois eles formaram os times e se separaram para fazer o treinamento, e Isabela ficou só de olho. Através de gestos, eles já sabiam o que era para fazer, e tanto o time da Emma quanto do Norman aprenderam bem rápido. Após a brincadeira, o rei percebeu uma coisa, que o Phil tem uma pontuação alta, e que ele foi um dos que mais sobreviveu nesse dia, e quando eles brincaram com a Crone também. Além disso, ele sempre tá com a Sherry procurando pela Emma e o Norman. Com isso, a Emma enlouqueceu, porque ela não queria suspeitar de ninguém. O rei precisa de mais 10 dias para se preparar para quebrar os rastreadores, então eles vão colocar o plano de fuga em prática após esse período. Eles ainda têm 1 mês e meio para se planejarem, mas o Norman quer estar um passo à frente da Isabela, só que o rei não gostou da ideia. Quando foi de noite, os três contaram pro Dom e pra Gilda sobre o orfanato, mas disseram que a Connie foi vendida para pessoas ruins. O Dom não estava acreditando, mas a Gilda estava achando algo estranho desde o dia que a Emma e o Norman foram até o portão, porque os dois não pediram desculpas por quebrar a regra, e a Emma ficou muito séria depois. O Norman mostrou os critérios usados para a colheita, e a Emma pediu a ajuda dos dois para todos fugirem do orfanato, e eles aceitaram. O Norman não falou que a Connie morreu, ele achou melhor assim, apesar do rei não concordar. O Norman fez uma armadilha, ele contou pro Dom e pra Gilda onde a corda da fuga tá escondida. Ele falou um lugar diferente para cada um. Quem agir em segredo e falar pra Isabela é o traidor. Na hora de ir dormir, a Gilda levantou e saiu do quarto, e a Emma percebeu. Aí alguém deixou um papel debaixo da porta do escritório da Isabela. Tava escrito que a corda tá na cama do Norman, que é o lugar onde o Norman falou pro Dom. E a Gilda na verdade foi até o quarto da Crone, e a Emma ficou na porta para escutar a conversa. A Gilda falou que não tava incomodada e agradeceu a Crone por estar de olho nela. Ela falou que tava melhor e que a Crone podia deixá-la em paz. A Emma ficou feliz, mas a Crone suspeitou que a Emma contou a verdade pra ela e descobriu que a Gilda sabia de tudo. Se a Gilda falasse quem mais sabia da verdade, a Crone ia livrar a barra dela. Só que a Gilda não quis contar e falou que tinha brigado com a Emma, mas agora tava tudo bem. Depois a Gilda saiu do quarto e voltou pro dormitório, mas a Crone não ia desistir ainda. A Emma falou pro Norman que a Gilda não era traidora, e esses dois ficaram sabendo que as brincadeiras eram treino de fuga. O Norman falou da possibilidade do traidor ser um espião por vontade própria, em troca da garantia da própria sobrevivência. E a Emma falou que mesmo assim vai levar essa pessoa junto com eles durante a fuga, até porque a vida dessa pessoa ia estar em risco se eles fugissem. E ela acha que nem o irmão dela é uma má pessoa. O Norman já esperava por essa resposta. Depois ele pegou um saco no teto do banheiro e viu que a corda tava lá, o que não aconteceu mesmo quando ele olhou debaixo da cama. Então o Rui falou que o traidor só podia ser o Dom, mas o Rui foi pego de surpresa quando o Norman falou que o traidor era ele. O Rui não tava entendendo. Foi aí que o Norman revelou que fez uma cilada para 3 pessoas. Ele deu informações falsas pro Rui de onde a corda tava escondida. Na verdade, ele falou pro Dom que a corda tava no refeitório, e pra Gilda ele falou que tava na biblioteca. Dessa forma não teve como o rei negar, então ele admitiu que é o traidor. O Norman perguntou há quanto tempo o rei é um espião, e ele respondeu que é há muito tempo, e mesmo assim ele continuará nos planos de fuga. Mas o Norman exigiu 3 coisas: que o rei continue andando com eles para garantir a segurança, quer que ele repasse todas as informações que ele sabe, e quer que ele vire aliado do Norman e da Emma. Foi o rei que escondeu o coelhinho para eles descobrirem a verdade. Ele também tá ajudando com o plano de fuga e mantendo a Isabela sob controle, então o Norman não acha que o rei é um inimigo. Aí o rei falou que se ofereceu como um voluntário para poder se preparar para uma fuga, já que a melhor maneira de conhecer o inimigo é se juntando a ele. Ele pediu 2 coisas para Isabela, para não ser mandado embora, e queria receber recompensas. Ele queria testar para saber o que era possível obter e conhecer um pouco do mundo lá fora. Após vários anos, o rei chegou à conclusão que é possível anular os rastreadores. Ele tá se preparando para a fuga desde que descobriu a verdade sobre o orfanato. Ele manipulou a Emma e o Norman para irem até o portão para que os dois não morressem. Mas pro rei se tornar aliado do Norman, ele quer enganar a Emma. Na hora da fuga, é para eles abandonarem o resto das crianças. O Norman tentou argumentar, mas o rei não quis mudar de ideia. Sendo assim, o Norman teve que concordar. Quando o rei estava no corredor, o Norman pensou em algo e fez barulho. Com isso, o rei sabia que ele não tinha concordado.
acordado. Ele foi até Isabela e disse que não mudou muita coisa e que era melhor tomar cuidado com a Crone. A Isabela desconfia do Rui, mas mesmo assim ela vai dar a recompensa que ele pediu. No outro dia, a Emma perguntou o que aconteceu com as cordas. O Norman não queria falar, só que o Rui revelou que ele é o espião, o que deixou a Emma chocada. O Rui mudou de ideia e vai ajudar todo mundo a fugir, só que a Emma tem dúvidas sobre isso. Ela perguntou se os testes de rastreadores que o Rui fez foi em outras crianças, e o que aconteceu com elas, e se ele sacrificou vidas por causa dos três. Mas antes dele responder, ela falou pra deixar pra lá, mas é pra ele nunca mais fazer algo do tipo, e ele jurou que não vai fazer. O Dom e a Gilda estavam reclamando da demora dos outros três. Ela suspeita que tem algo mais perigoso nessa história. A Emma e a Gilda vão vigiar a Isabela. No orfanato tem uma sala secreta que a Isabela frequenta toda noite, e a Emma sabe onde fica. Ela descobriu isso ao medir os cômodos e o corredor. O Rui acha que a sala é para fazer relatórios para a matriz, a base que fornece os bebês. O Dom pretendia entrar na sala para se comunicar com o mundo lá fora, mas é muito arriscado. Além disso, eles têm que ter cuidado com a Crone, então eles não vão tentar entrar. O Rui pediu pro Dom ir arrumar a mesa de jantar, só que ele foi até o escritório da Isabela. Ele queria saber quem é a Isabela de verdade. Ele bateu na porta e ninguém respondeu, e assim eles entraram. A Gilda empurrou a estante e achou a porta secreta, mas estava trancada. Nessa hora fez um barulho na porta que eles entraram, e ela começou a abrir, pro desespero deles. Mas quem entrou ali foi o Phil. Ele estava apenas brincando de esconde-esconde. Os três precisam investigar e obter informações do lado de fora do orfanato, para eles conseguirem fugir em segurança após atravessar o muro. Eles vão investigar no dia seguinte. O Dom esbarrou na Isabela de propósito para conseguir pegar a chave, só que ela percebeu alguma coisa. A Emma pegou um livro para apresentar uma pessoa, William Minerva. Ele pode ser um aliado e tá repassando uma mensagem através dos livros. Os livros possuem uma etiqueta com um círculo que tem código Morse. A mensagem dos códigos são palavras que dão dicas daquele lugar, como fugir, monstros, colheita e outras. Eles olharam mais dois livros, um não tinha código e o outro tinha a mensagem promessa, além de terem páginas arrancadas. Então a Emma acha que esses livros são especiais e podem ser um importante guia. Aí mostra o Dom e a Gilda. Eles conseguiram entrar na sala secreta. O Dom encontrou uma porta que leva até o porão e assim eles desceram até lá. Eles encontraram o coelhinho da Connie e vários outros brinquedos, então eles tiveram a certeza que as crianças não foram adotadas. O Dom ficou assustado e encostou na estante, sendo revelado que ali tem um equipamento de comunicação. Com isso surgiu dúvidas sobre o que vai acontecer com eles se a Isabela e a Crone descobrirem. Agora eles sabem que os outros três estão escondendo a verdade. Eles ouviram a Isabela conversar e ficaram morrendo de medo. Quando os três saíram da biblioteca, eles não viram Dom e a Gilda e já imaginavam onde eles estavam. Ao saírem do porão, eles fizeram um barulho e a Isabela escutou. Assim ela foi até a estante com a passagem secreta. Mas pra sorte dos dois, alguém entrou no escritório e entregou a chave da Isabela e os dois saíram por outra porta. Depois o Dom falou que entrou na sala secreta e levou uma bronca do Rui. Aí ele perguntou se eles vão morrer. Ele quer que os outros digam a verdade. Diante dessa situação, eles não tiveram escolha a não ser contar o que estava acontecendo. O Dom ficou muito bravo e acabou agredindo o Norman e o Rui e quase fez o mesmo com a Emma. Ele queria que os outros confiassem mais neles, afinal eles são uma família, e aí acabou a conversa. O Dom ficou frustrado porque ele é fraco e não pôde fazer nada pela Connie. Depois todos pediram desculpas um pro outro e ficou tudo bem. Mesmo sabendo dos perigos, os dois decidiram ajudar na fuga e pareceu que tinha alguém observando eles. Falta uma semana para a execução do plano e a Emma pensou numa maneira de fugir com todo mundo. É um plano arriscado, mas que pode pegar a Isabela desprevenida. Só que eles decidiram não contar pro Rui. O Norman vai fazer isso depois. O Dom roubou detergente e herbicida. Esses produtos serão usados na investigação do que tem lá fora. Eles vão criar uma situação onde a Isabela e a Crone não precisarão conferir os rastreadores. O Rui vai dar informações falsas. Ele falou que brigou com o Norman para justificar o machucado e disse que o Norman vai tentar matá-la com ferramentas ou produtos químicos. Aí a Isabela falou que a próxima remessa tá marcada e não é no próximo mês. Então a próxima remessa vai ser em janeiro, no aniversário de 12 anos do Rui, fazendo ele pensar que ele é a remessa. Enquanto os outros caminhavam, a Crone apareceu atrás de uma árvore. Ela disse que viu eles conversando no refeitório no dia anterior. Ela descobriu quem são as pessoas que sabem do segredo. O que ela sugeriu foi para eles unirem forças. E o episódio acabou. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui! I go you preto never city go my shadow. Forage o pop mal eu uso bigolaro. Baby coach uma vez então bebe vai traco. Endo suprime, ouvem to velho. Essa é a parte 2 do anime Yakusoku no